Olá, turminha. Eduardo Kevin do segundo ano aqui. Eu estou aprendendo na escola, nas aulas de língua portuguesa, sobre as escolas literárias. E hoje eu vim aqui me aprofundar um pouco mais no assunto, pegando como base um poema. O poema escolhido foi Sepultura de um Poeta Maldito. Bom, vamos lá. Aqui nós temos um índice onde, de um lado, há o assunto, né? E do outro lado, logo em seguida do assunto, a página onde se encontra. Bom, agora eu vou ler a poesia. Vamos lá. Se em noite horrorosa, escura, um cristão por piedade te conceder sepultura nas ruínas da alguma herdade, as aranhas hão de armar no teu coval suas teias, e nele irão procriar víboras e centopeias. E sobre a tua cabeça a impedi-la que adormeça em constantes comoções. Hás de ouvir lobos uivar, das bruxas o praguejar e os conluios dos ladrões. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a escola literária dessa poesia. Como eu coloquei aqui, a escola literária dessa poesia é o simbolismo. Mas o que é o simbolismo? O simbolismo é um movimento literário da poesia e das outras artes. Bom, o simbolismo ele surgiu na França, no final do século XIX. Ele surgiu como uma oposição ao realismo, ao naturalismo e também ao positivismo da época. Quantas características, né, que nós temos do simbolismo, tem aqui no slide a espiritualidade, o misticismo e o subjetivismo. Em resposta aos avanços tecnológicos, essa escola ela tinha uma temática completamente e altamente espiritualizada. Bom, aqui eu vou falar das características do simbolismo que estão presentes nesta poesia. Como eu coloquei aqui, Sepultura de um Poeta Maldito tem algumas características particulares, como a presença marcante da musicalidade, da sugestão, da subjetividade em detrimento da objetividade. O que muitos não sabem, pessoal, é que, como consequência de tudo isso, nós temos dentro dessa poesia a busca por rimas raras, deuses embusteiros e uma temática transcendentalista, onde o Oriente e seus aromas tomariam conta do imaginário poético e a natureza tornar-se-ia um templo, uma forma, um modo de que ela se tornaria um templo sutil e também, não podemos esquecer, metafórico. Falando em metafórico, uma figura de linguagem, vamos partir agora para as figuras de linguagens que estão presentes nesta poesia. Vamos ler aqui. Algumas das figuras de linguagens que podemos encontrar na poesia são metáforas. Para quem não sabe, eu vou falar também quais são, né? O que são essas figuras de linguagem. A metáfora é a que produz sentidos figurados por meio de comparações. Nessa poesia temos também aliterações. Aliterações tem como base a repetição de fonemas idênticos ou até mesmo parecidos. Isso no início de várias palavras da mesma frase ou até mesmo do mesmo verso. Temos também as assonâncias, que também estão presentes nessa poesia. As assonâncias, elas têm também como base repetir os sons de vogais em um verso ou em uma frase, especialmente as sílabas tônicas. Agora a gente vai falar um pouco sobre o autor desse poema. Charles Baudelaire. Ele também era conhecido como um dos poetas malditos, pessoal.
Eu vou dar uma introdução aqui com o que está escrito no slide, e depois eu vou explicar um pouco mais além sobre a vida, um pouco mais a fundo sobre a vida dele. Baudelaire marcou com sua presença as últimas décadas do século XIX, influenciando a poesia internacional de tendência simbolista. Ok. De sua maneira de ser, né, a maneira de Charles C., se originou lá na França os poetas malditos. Vindo de sua obra, derivaram os procedimentos anticonvencionais de Rimbaud e Latremont, se eu não me engano. A musicalidade de Verlaine e o intelectualismo de Mallarmé, a ironia coloquial de Corbière e também Laforgue. Esse poeta, né, e também crítico francês, Charles Pierre Baudelaire, ele nasceu em Paris, em 9 de abril de, se eu não me engano, 1821. Algumas desavenças que ele começou a ter com o padrasto fizeram ele interromper seus estudos, que se iniciaram em Lyon, e de lá para uma viagem à Índia, que também se interrompeu lá nas Ilhas Maurício. Ao regressar, ele dissipou seus bens nos meios boêmios de Paris, né? E foi inclusive onde ele conheceu a atriz Jeanne Duval, que foi uma de suas musas. Ele acabou se endividando. E, endividado como estava, foi submetido a um conselho judiciário pela própria família, que nomeou um certo tutor para controlar seus gastos. Charles, ele sempre teve muitos conflitos com esse tutor, justamente pelo fato desse tutor fazer ter todo um controle sobre todos os seus gastos financeiros. Um acontecimento completamente importante, capital na vida desse poeta, é o processo a que foi submetido em 1857, quando ele publicou a sua maior e mais famosa obra, As Flores do Mal. Além de condená-lo a uma multa por ultraje à moral e aos bons costumes, a justiça obrigou ele a retirar do volume não um nem dois, mas 6 poemas. Só a partir de 1911 apareceram essas edições completas da obra. Mal compreendida por seus contemporâneos, podemos colocar assim, apesar de elogiada por Victor Hugo, Théophile Gautier, Gustave Flaubert e também por Théodore de Banville, a poesia de Charles, ela está marcada pela contradição, infelizmente. De um lado, ela revela o herdeiro do romantismo negro de Edgar Allan Poe e Gerard de Nerval. E do outro lado, mostra o poeta crítico, que se opôs aos excessos sentimentais e retóricos do romantismo francês. Vou falar um pouco também sobre uma nova estratégia que ele utilizou. Inclusive, é uma nova estratégia de linguagem. Quase toda a crítica moderna concorda que Charles inventou uma nova estratégia de linguagem, né? Um certo homem chamado Eric, ele observou que sua poesia foi a primeira, literalmente a primeira, a incorporar a matéria da realidade grotesca, a linguagem sublimada do romantismo. Nesse sentido, Charles criou a poesia moderna, concedendo a toda a realidade o direito de ser submetida a um tratamento completamente poético, né? A atividade de Charles se dividiu entre a poesia, a crítica literária e de arte e também a tradução. Seu maior título, como eu já falei aqui, são As Flores do Mal, cujos poemas mais antigos datam de, se eu não me engano, 1841. Sou um pouco ruim com data, mas eu tenho certeza que é essa. Além da celeuma judicial, o livro despertou hostilidades na imprensa e foi julgado por muitos como um subproduto degenerado do romantismo.
Charles se destaca entre os poetas franceses mais estudados por ensaístas e críticos. Ou seja, ele se destaca demais entre os críticos e ensaístas. Jean-Paul Sartre situou-o como protótipo, prestem atenção, como protótipo de uma escolha existencial que teria repercussões no século XX. Enquanto a crítica centrada nas relações históricas, como a de Walter Benjamin, não sei se vocês já chegaram a ouvir a história, inclusive, caso não tenham ouvido, procurem, é uma história importante de se saber, foi dedicada, né, a examinar sua consciência secreta de uma relação antigamente, não mais nos dias de hoje, mas antigamente impossível com o mundo social. Por fim, né, após uma existência das mais atribuladas, após uma existência muito, muito, muito difícil, onde houve muitos problemas, infelizmente, Charles morreu de paralisia geral em Paris, no dia 31 de agosto de 1867, quando mal começava a ser reconhecida a sua influência duradoura sobre a evolução da poesia. Então, infelizmente, dia 31 de agosto, ele faleceu, lá em 1867. Porém, ele deixou muitas críticas e várias poesias maravilhosas, cujo trazem uma importância muito grande para as pessoas que gostam de poesia. Bom, pessoal, é isso. Aqui nós temos a sepultura, na qual aqui nós temos a lápide, perdão, na qual ele foi enterrado, né? E aqui temos a lápide que está sobre o seu túmulo. E por hoje é só. Esse foi, né, o meu trabalho. Essa foi minha apresentação. Espero que tenham gostado e que tenham conseguido aprender alguma coisa a mais, né, nesse meu trabalho, nessa minha apresentação. Desde já é isso, agradeço. Quem gostou, bate palma. Quem não gostou, paciência, né? Tchau, tchau. Até a próxima.